Me prometeram que voltariam. Disseram que seria só por um instante, que iam buscar ajuda, mas ninguém voltou. Fui esquecida naquele hospital, e por mais que os anos tenham passado, algo em mim ainda está lá, esperando. É assim que sempre me senti, mesmo sem entender o porquê. Uma presença física completa, mas com uma parte emocional perdida em algum lugar que não lembro, mas que sinto. Não importa o quanto eu tentasse preencher esse vazio com carinho, atenção, conquistas ou relações, havia sempre um espaço dentro de mim que parecia não ter fundo, como se faltasse algo que jamais cheguei a conhecer. Desde cedo, percebi que algo não era como nas outras pessoas. Era mais do que ser sensível. Era uma constante impressão de que tudo podia desaparecer de repente. Pessoas, vínculos, lugares. Bastava um atraso, um silêncio, um pequeno afastamento, e eu me sentia abandonada. De novo, como se isso já tivesse acontecido antes, tantas vezes, a ponto de meu corpo aprender a reagir antes mesmo de haver motivo. Hospitais eram os piores lugares. Não era medo de agulha, nem de doença. Era o cheiro, o branco das paredes, o som abafado dos corredores. Tudo isso me provocava uma urgência irracional de sair dali. Me sentia invisível entre as pessoas de branco, como se soubessem que eu já tinha estado ali uma vez e não queriam me ver de novo. Cresci tentando fingir normalidade. Fiz tudo certo. Estudei, trabalhei, amei. Mas havia sempre uma fuga por trás das minhas escolhas. Um medo escondido de ser deixada, esquecida, trocada. Me entregava demais e, ao menor sinal de distância, me retraía como quem já sabia o final da história. E isso me doía mais do que qualquer coisa. Foi só na terapia que esse vazio começou a tomar forma. Descobri que havia uma memória emocional grudada em mim. Um tipo de luto que não vinha de algo vivido nesta vida, mas que se manifestava em tudo o que eu fazia. Passei a prestar atenção nos detalhes, no que meu corpo sentia quando o silêncio chegava, no aperto no peito quando alguém dizia, já volto, no nó na garganta ao ouvir o eco de passos indo embora. E então vieram os sonhos. No começo, eram imagens borradas. Depois, nítidas demais. Um quarto branco. Uma cama simples. Paredes sem janela. Teto com manchas de mofo. E eu, jovem, sozinha, com o corpo fraco e a respiração curta, esperando alguém que prometeu voltar. Mas ninguém voltava. O tempo no sonho não passava. Só a espera continuava. E eu acordava com o mesmo nó no estômago de sempre, só que mais fundo. Repetiu-se noite após noite. O mesmo cenário. O mesmo vazio. A terapeuta ouviu tudo com atenção e ao final perguntou se eu já havia considerado a possibilidade de estar acessando algo de outra vida. A pergunta ficou em mim como uma chama silenciosa. Não respondi na hora. Mas meu corpo reagiu com um arrepio que não veio do frio. Aceitei fazer uma regressão. Não por curiosidade, mas porque a sensação de estar carregando algo que não era só meu já estava me afundando. Na sessão, me entreguei ao processo com uma calma desconfiada. Aos poucos, guiada pela voz firme e gentil da terapeuta, comecei a ver o quarto não mais como sonho, mas como parte de uma lembrança que estava pronta para ser resgatada. E então tudo ficou claro. Eu não estava sonhando. Eu estava lembrando. Lembrando da vez em que fui deixada lá. E nunca mais consegui sair inteira. Era estranho estar de volta ali, mesmo sem nunca ter estado. O quarto tinha o mesmo cheiro parado do sonho, mas agora tudo era mais nítido. O lençol áspero tocando a pele, o som dos passos distantes que nunca vinham na minha direção, a luz fraca entrando por uma janela tão alta que mal iluminava o chão. A cama em que eu estava parecia maior do que meu corpo, como se eu estivesse encolhida, pequena demais, esquecida demais para ocupar espaço. Lembrei do momento em que fui deixada. Alguém me segurava pela mão. Talvez minha mãe, talvez outra figura qualquer. E dizia que era só por um momento, que iam buscar ajuda, que logo estariam de volta. Meu corpo estava doente, mas minha consciência estava inteira. Eu sabia que estava sendo deixada ali. E de alguma forma que ainda me escapa, também sabia que não voltariam.
mas fingia acreditar, porque uma parte de mim ainda esperava ser amada. As primeiras horas foram preenchidas por esperança. Cada passo no corredor, cada voz ao longe, cada rangido de porta me fazia prender a respiração. Mas ninguém entrava, ninguém dizia meu nome, ninguém me via. As enfermeiras passavam por mim como se eu fosse só mais uma cama. Às vezes, uma delas ajeitava o travesseiro ou tocava meu pulso com pressa. Mas nenhum olhar durava mais que 1 segundo. Nenhuma presença se demorava. Eu era parte do fundo, parte da paisagem. Os dias se confundiam. Eu já não sabia se era manhã ou noite. O relógio no alto da parede parecia parado. Meu corpo foi se apagando aos poucos. Mas o que mais me doía era não ser lembrada. Era como se eu estivesse sendo apagada em silêncio, sem ninguém perceber. Eu não morria de febre, nem de fraqueza. Eu morria de ausência. A única coisa que me restava era esperar. Esperar por uma porta que nunca se abria. Pelos rostos que me prometeram voltar. Pelas vozes que diziam, já vem. Mas tudo o que eu recebia era o som abafado dos corredores e a luz pálida que mal tocava meu rosto. Comecei a sonhar enquanto ainda acordada. Via cenas que talvez fossem memórias, talvez alucinações. Um campo, uma escada, uma boneca no chão. Cenas misturadas à dor, como se a mente tentasse me levar embora antes que o corpo parasse. O momento exato da morte foi como um último suspiro em câmera lenta. Não houve dor aguda, nem luz forte, nem clímax. Apenas uma leveza estranha, como se o ar ficasse mais ralo, o som mais distante, o corpo menos presente. Senti que algo em mim se soltava. Não como fuga, mas como desistência. Eu não fui embora. Eu parei de ficar. Não lembro do que aconteceu com meu corpo. Não sei se alguém veio buscá-lo, se fui enterrada com o nome, se algum papel anotou a data em que deixei de respirar, mas lembro do sentimento final. Um vazio profundo, um silêncio absoluto e uma promessa quebrada. Porque me disseram que voltariam, e não voltaram. Voltei da regressão com o rosto molhado e o peito doendo. A terapeuta estava ali, me chamando suavemente, mas eu ainda não conseguia falar. A lembrança ainda estava viva, como se tivesse acontecido ontem, como se ainda estivesse acontecendo. Fiquei ali, deitada, sentindo o peso de tudo o que aquela menina viveu. Ou melhor, deixou de viver. Nos dias seguintes, não falei sobre isso com ninguém. Não porque fosse segredo, mas porque não havia palavras suficientes. O que senti naquele quarto não era fácil de traduzir. Era algo que atravessava as palavras, que vivia num lugar mais fundo do que o pensamento. Mas, estranhamente, eu sabia que aquilo explicava tudo. O medo de ser esquecida, o desespero ao ficar sozinha, a sensação constante de que tudo podia sumir. Era o eco daquela espera, e quanto mais eu deixava a lembrança se acomodar, mais eu entendia que não se tratava de culpar quem me deixou, nem de tentar entender por que fui esquecida. Era sobre reconhecer que uma parte de mim ainda estava deitada naquela cama, esperando. Uma parte que nunca foi resgatada. Eu não precisava apenas lembrar da história. Eu precisava voltar por ela. A lembrança ficou em mim como uma sombra quieta. Não era mais um susto, nem uma ferida aberta. Era uma presença. A imagem da menina esquecida no quarto branco vinha e voltava nos meus pensamentos, mas agora sem me paralisar. Eu sabia quem ela era. Sabia onde ela estava. Sabia que, de algum modo que ainda não entendia completamente, ela era eu. E eu nunca tinha ido buscá-la. Passei os dias seguintes em silêncio. Não por tristeza, mas por respeito. Como quem volta de um luto antigo e ainda está reorganizando o que sente. Cada pequeno gesto, uma xícara de chá, uma caminhada sozinha, o toque do vento nas costas, me fazia lembrar que eu estava viva, mas não inteira, e que talvez nunca tivesse estado. Comecei a perceber coisas que antes pareciam normais. Meus reflexos automáticos. Meu hábito de evitar laços profundos.
a forma como me adiantava nas despedidas, como se preferisse sair antes de ser deixada. A mania de não pedir ajuda, por medo de ser ignorada. O quanto eu odiava a espera, não por impaciência, mas porque ela me fazia sentir de novo o vazio daquele quarto. E tudo isso agora tinha nome. Não era fragilidade, era defesa. Era o que restou da menina esquecida. Ela havia aprendido a não confiar, a não depender, a não esperar. Porque esperou uma vez. E ninguém voltou. Decidi que não podia deixá-la ali. Não porque acreditava que poderia mudar o passado, mas porque compreendi que ela ainda vivia dentro de mim. Era a parte que tremia quando eu me via sozinha. Era a que se encolhia quando alguém se afastava. Era ela que, em silêncio, me fazia buscar o que nunca tive e fugir do que poderia me ferir de novo. Criei um pequeno ritual, simples, silencioso, só meu. Escrevi cartas para ela. Chamava de a menina do hospital. E dizia coisas que nunca ouvi. Que ela era importante. Que não foi esquecida de propósito. Que o erro dos outros não definia o valor dela. Que eu estava aqui agora. Que não ia embora. No começo, me sentia ridícula. Mas depois, algo começou a mudar. Quando escrevia para ela, era como se uma parte do meu peito amolecesse. Como se o espaço onde antes havia apenas vazio começasse a se preencher com algo novo. Um tipo de compaixão que não era piedade, nem pena. Era cuidado, era presença. Algo que ela nunca teve. Passei a imaginar como teria sido se alguém tivesse voltado por ela. Se mesmo tarde demais, uma mão tivesse tocado seu rosto e dito "eu te vejo". Essa imagem começou a me acompanhar. No trânsito, no banho, ao acordar. Era como se meu corpo estivesse reprogramando sua história, não com mentira, mas com uma outra versão possível. Um final diferente. Um reencontro. E então, um dia, sem planejar, voltei ao hospital da minha cidade. Não por necessidade, mas por impulso. Entrei devagar, sentindo o cheiro antigo dos corredores, o som abafado dos passos, a textura fria das paredes. Tudo ali me lembrava algo que não vivi nesta vida, mas que reconhecia como se tivesse sido ontem. Subi ao segundo andar, o andar das internações. Caminhei até o final do corredor, onde a luz era mais fraca. E ali, parei. Não havia ninguém. Só uma sala vazia, com cortinas paradas e cheiro de desinfetante. Fiquei em pé, imóvel, olhando para o nada. Mas por dentro, algo se movia. Era como se naquele momento eu estivesse trazendo a menina de volta. Como se dissesse: eu não te esqueci, eu só demorei para entender. Fechei os olhos e por um instante senti que não estava sozinha. Não no sentido místico nem mágico, mas como se algo dentro de mim finalmente tivesse se encaixado, uma memória resgatada, uma alma acolhida, uma espera que, enfim, havia sido encerrada. Desde aquele dia, muita coisa mudou. Não virei outra pessoa. Ainda sou sensível, ainda tenho medos. Mas agora, quando algo me ameaça, quando alguém demora para responder, quando o silêncio pesa, eu não fujo. Eu lembro da menina e a abraço. Porque a parte de mim que um dia ficou esquecida, finalmente foi chamada de volta. Não existe momento exato em que algo dentro da gente se cura. Não é como um corte que cicatriza de um dia para o outro. É mais como um alívio discreto, que chega devagar, sem alarde, e vai ficando. Percebi isso aos poucos, nas pequenas coisas. Quando deixei de responder mensagens correndo por medo do silêncio. Quando aceitei que alguns dias seriam só meus. Quando parei de tentar agradar por insegurança e comecei a permanecer onde antes fugiria. Aquela menina esquecida no hospital, ela não desapareceu. Ainda vive em mim, mas agora não está mais trancada naquele quarto. Está comigo. Caminha ao meu lado. E talvez seja isso que a alma mais deseja, ser reconhecida.
ser chamada de volta do lugar onde foi deixada. Comecei a enxergar os vínculos ao meu redor com outros olhos. Aqueles que ficavam, que insistiam em mim, que esperavam quando eu demorava. Todos esses passaram a ter um valor novo. E os que iam embora também. Não porque doíam menos, mas porque eu já não sentia que precisava desaparecer junto com eles. Voltei a escrever cartas, mas agora não para ela, e sim como ela. Era como se, de dentro de mim, aquela voz começasse a falar. E ela dizia coisas que eu não esperava, que entendia, que me perdoava por ter demorado, que sabia que eu não tinha como voltar antes, porque ainda não estava pronta, que o tempo da alma não é o mesmo do relógio, que ela só precisava de alguém que a visse. Foi nesse silêncio que comecei a me sentir inteira. Não porque me faltavam feridas, mas porque pela primeira vez eu sabia onde elas estavam. E podia cuidar. Podia olhar sem medo. Porque aquela dor que antes me rasgava agora era só cicatriz. Ainda sensível, mas parte da minha pele. Voltei àquele hospital mais uma vez. Não por obrigação, mas por escolha. Caminhei até o mesmo corredor. Parei no mesmo ponto. E ao fechar os olhos, não senti mais o vazio. Senti presença. Não havia nenhuma figura, nenhuma luz, nenhuma imagem sobrenatural. Mas havia algo mais forte. A certeza de que não era mais uma alma perdida. Eu havia me encontrado. E encontrado a parte de mim que um dia ficou para trás. Desde então, viver ficou diferente. Ainda sinto medo. Ainda me pego esperando demais dos outros. Ainda há dias em que o silêncio pesa. Mas agora, sei de onde ele vem. E mais do que isso, sei que ele não vai me levar de volta àquele lugar. Porque já voltei. Por mim. Não sou outra pessoa, mas sou alguém mais inteira. Alguém que não precisa mais ser resgatada porque aprendeu a voltar quando se pede. Aprendi que cura não é apagar o que aconteceu, é escolher, todos os dias, não abandonar a si mesma. E talvez, no fim, seja isso que as vidas nos ensinam. Que algumas dores atravessam o tempo, não para nos punir, mas para nos lembrar de que há promessas que só nós podemos cumprir. E essa foi a minha. Voltar. Não como alguém salvador, nem como heroína. Voltar como quem diz, eu te vejo. E fica. Porque fui esquecida. Mas hoje finalmente me lembro de quem sou.